Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde aí pra mim. Você mora sozinho? Você mora sozinha? Ou mora com alguém? Se você mora sozinha, me fala aí. Você já teve medo quando foi pra você ir morar sozinha? Se caso tenha saído da casa dos seus pais ou numa separação, enfim, tá? Quando você se pegou indo morar sozinha, quais foram os seus medos? Ou se você não mora sozinha, né? Qual é o seu medo? Quais são os seus medos? Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te contar 5 medos quando foi para eu vir morar sozinha, quando eu me separei, enfim. O primeiro deles, né? Quando eu me separei, quando foi para me separar, eu pensei, nossa, e agora, né? Porque assim, eu sempre gostei de estar sozinha, porque eu morei durante um tempo com uma tia minha, então ela trabalhava o dia todo, né? Isso foi no comecinho da minha adolescência, sabe? E eu ficava muito tempo sozinha, então eu aprendi, assim, eu perdi muitos medos que eu tinha de ficar sozinha até a noite, então eu tive que aprender a não ter medo, né? Mas depois eu voltei a morar com a minha mãe, e na minha casa tinha minhas irmãs, já era mais movimentado, né? Aí depois eu fui morar junto, né, com o pai do meu filho. Então, assim, durante um tempo eu tinha com quem morar, eu tinha com quem conversar, né, enfim. E quando foi para eu me separar, eu sabia que seria só eu e meu filho, né? O meu filho tinha 6 meses de idade, né? Então, assim, o primeiro medo, assim, que me deu logo no início, um dos, né? Foi o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de me sentir sozinha, porque meu filho era um bebê, entendeu? Então eu tinha medo de não ter com quem conversar, porque onde eu moro aqui é longe da onde minha mãe mora, longe da onde a minha irmã, né, morava. E naquela época, para você ter uma ideia, nem o WhatsApp tinha. Não, vim morar sozinha, nem o WhatsApp existia naquela época, há 13, 14 anos atrás. Para você vai ver, não tinha, tá? Começou a ter, acho que de uns 10 anos pra cá, né? Então, assim, eu não ia ter contato com muita gente, assim, né? Muitas pessoas conhecidas. E então, no começo eu fiquei com medo, assim, né? De ficar muito solitária, de ficar solitária, né? Mas eu me enganei. Os dias iam passando, sabe quando passa tão rápido que a gente nem percebe? Que na verdade você não tinha com ninguém para conversar, mas eu não senti falta. Eu não senti falta nenhuma. Então isso foi muito libertador. Então assim, eu senti um medo muito rápido, mas que também passou. Passou porque eu senti medo de sentir solidão, mas eu não senti, né? Quando eu vi, passou e eu tava bem demais. Outra coisa também que isso me dá medo, mas me dá medo até hoje, tá, gente? Imprevistos, sabe? O gás acabar, você não tem o dinheiro para um gás, tá? Tipo, que nesses tempos atrás mesmo, meu portão tá com problema lá, meu portão caiu, literalmente, né? E eu tive que pedir socorro pro vizinho lá de baixo de chuva, coitado, o vizinho chegou, me viu lá tentando levantar o portão e me ajudou a levantar o portão. Esses tempos atrás também, o meu chuveiro, né? Estourou o cano, não, estourou assim, quebrou o cano, né? Eu tive que eu mesmo me arrumar. Então, assim, imprevistos domésticos, tá? Pra gente, ainda mais pra gente que é mulher e que não entende nada disso, gente, é complicado. Só que o que? Eu tive que aprender. Eu tive que aprender a lidar, né? Ou eu mesmo fazer, ou simplesmente pedir ajuda de alguém, né? Ajuda, né? Mas sempre tem que ter, porque ninguém faz nada de graça, né? Esses tempos atrás também a minha caixa d'água começou a vazar. Falei, nossa, e agora? O que eu fazer? Taquei lá no Facebook lá, alguém que arrume caixa d'água? Sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém. Então, assim, existem imprevistos, existem, só que a gente tem que estar preparada, né? Medo de um imprevisto? Tenho sim, por quê? Nossa, se acontecer um imprevisto e eu não tiver dinheiro pra pagar, né? Não tiver dinheiro pra arrumar o meu portão, tá lá, ó. Tá do mesmo jeito, né? Eu empurrando ele, colocando ele no trilho todo dia.
porque por enquanto não tem dinheiro para arrumar. Então é isso, imprevistos vai existir sempre, tá? Mas não deixa isso te parar. Se você tem vontade de viver sua vida sozinha, de ter sua liberdade, são preços que a gente paga, tá? Preços que a gente paga. Outra coisa que eu tinha medo também, e hoje em dia eu não tenho medo mais. Eu aprendi a lidar com isso, aprendi a lidar. Aliás, acho que na verdade eu nunca tive medo, né? Eu tive mais um receio. A insegurança, né? Insegurança, porque pra gente que mora sozinha, ainda mais sendo mulher, né? É mais complicado, é bem mais inseguro, né? Porque aqui, por exemplo, onde eu moro, todo mundo sabe, todo mundo da minha rua, quem me conhece, todo mundo sabe que aqui somos só eu e meu filho. Então, não que eu tenha medo, né? Mas eu sou assim, eu sou bem precavida. Eu fico assim, bem, sabe, bem esperta. Insegurança mesmo, tá? Quando eu vim morar aqui, logo no primeiro, no segundo ano, acho que é no segundo ano, se eu não me engano, entraram na minha casa. Entraram na minha casa. Eu saía para trabalhar. Na época eu trabalhava no posto de combustível. Eu saía para trabalhar 5:30 da manhã, 5 horas da manhã, e voltava só 2 horas da tarde. Então, e nesse dia, eu lembro até hoje, nesse dia eu tava tirando, na época eu tinha uma motinha, eu tava tirando a motinha, né, pra fora, e eu vi passar um rapaz de uma mochila nas costas, mas nem, né, nem imaginei. E eu não sei se foi esse rapaz ou não. Só sei que quando eu cheguei em casa, à tarde, 2:30 da tarde, eu percebi que a janela do quarto do meu filho tava, a veneziana, tava no chão, lá de fora. Pensei, nossa, não acredito que fizeram isso. Aí eu abri a porta, a casa tava intacta, sabe? Só que o meu computador, o meu notebook que eu tinha acabado de comprar, tinha pago uma parcela só, não tava mais lá. Ele entrou, ele pegou meu notebook, entrou vasculhou meu guarda-roupa, pegou minha câmera fotográfica, que eu tinha na época, é, fotos do meu filho recém-nascido, enfim, levou, né? Não bagunçou a casa, não fez nada. Só destruiu a janela do quarto do meu filho, né? Enfim, e então é uma sensação muito ruim, aquela insegurança, sabe? Aquele medo. Então, sim, dá medo da insegurança, né? Hoje em dia, por exemplo, hoje deu 5 horas da tarde, umas 5:30 no máximo, eu já fecho tudo. Eu fecho tudo. Por quê? Porque não dá pra confiar, né? Você estando com mais pessoas na casa já é perigoso, a gente já vê tantas coisas, né, por aí. Imagina morando sozinha. Então, sim, questão da segurança hoje em dia, em qualquer lugar é para todo mundo, né? Mas quando a gente mora sozinha, aí é mais complicado ainda, né? Tenho medo? Não digo medo, mas eu sou bem precavida, sabe? Se eu escuto um barulho assim, eu já, né? Já fico esperta, né? Mas é entregar nas mãos de Deus, gente. Sinceramente. É outra coisa que eu falo. É, eu não vou deixar esse medo, essa insegurança me barrar, né? Deixar de viver por isso, entendeu? Ou então, assim, para você que tem vontade de morar sozinha, mas tem medo da insegurança, está em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Infelizmente, você estando dentro de casa ou na rua, se tiver que acontecer alguma coisa, infelizmente vai acontecer, né? Que segurança que a gente tem? Ninguém tem segurança, não é verdade? Então, assim, é entregar nas mãos de Deus. Primeira coisa, levantar de manhã, agradecer a Deus por mais um dia de proteção, gente. É isso. Uma outra coisa também que eu sentia medo. Hoje em dia não mais, eu aprendi a superar isso, né? Ainda mais depois dos perrengues que eu já passei, né? É medo de não dar conta das responsabilidades, sabe? Porque assim, quando você mora sozinha, quando você, né, vive sozinha, é só você, entendeu? Então, se você fizer almoço, tem comida para comer. Se você não fizer, não tem. Se você limpar a casa tá limpa. Então, se você não limpar, vira um lixão. Então, assim, tudo é você. Tudo depende de você. Se você não cata um lixo no banheiro,
O banheiro fica lá transbordando. Se você não lava uma louça, fica lá transbordando. Se você não lava uma roupa, então é isso. Então, quando a gente mora com os pais, né, é, é diferente, porque quando a gente mora com os pais ou com qualquer outra pessoa, ou então se você é casada, né, só se seu marido for muito folgado mesmo, né, mas assim, sempre tem alguém que vai fazer, né, se você não fizer, se você, por exemplo, ficar doente e não ter disposição para levantar da cama, para fazer um almoço ou para lavar uma louça, se você morar com alguém, sempre vai ter alguém para fazer, né, e você morando sozinha? Não tem. Então, assim, depende muito de você. Então, depende muito de você. Então, assim, eu tinha um certo medo, um certo receio, né? Eu tinha também, porque eu pensava, nossa, gente, vai ser tudo eu. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Porque o meu filho tem 14 anos agora, né? Agora ele ainda lava uma louça, né? Aos poucos eu vou. Olha, gente, falar pra vocês também, viu? Hoje em dia essa juventude tá difícil. Tá complicado. Você pede alguma coisa, e fica reclamando, entendeu? Mesmo assim eu pego no pé dele, eu falo, pelo menos uma louça você tem que lavar. Então é isso. Eu peço meu filho fazer algumas coisas, né? Já comecei a ensinar ele, né? Mas é mais difícil. Tudo vai depender de você. Tudo depende de você. Você que mora sozinha aí, ou sozinho, né? Não é assim? Não é assim? Mas o bom também, é que é exatamente por isso, exatamente assim. Tem o seu lado bom, né? Tem o seu lado, assim, chato e tem o seu lado bom também. Por quê? É você que tem que fazer? É você que tem que fazer. Só que justamente por ser você que tem que fazer, você vai do seu jeito, você faz do seu jeito na hora que você quiser. Por exemplo, se eu aqui em casa, se eu não quiser fazer almoço, meu filho dá até graças a Deus se eu não quiser fazer almoço, né? Porque daí ele come pão, ele come lanche, ele come cachorro quente, né? Então, assim, eu não tenho aquela obrigação de ter que fazer almoço, eu não tenho aquela obrigação de ter que fazer janta. Então, essa é a parte boa, né? A gente não tem aquela obrigação de fazer, porque só depende da gente, né? Então, essa é a parte boa. Então, assim, dá um medo, né? Dá um medo, porque assim, só vai depender de você? Dá um medo. Só que é bom demais também, justamente por isso, né? Porque você faz a hora que você quiser. Se você quiser fazer almoço, você faz. Se você não quiser, enfim, entendeu? Então, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também. Outro medo que eu tinha também, que tem até a ver com um pouquinho com o primeiro medo que eu citei, foi sobre como será que eu vou ser, né? Como será que eu vou como que será que eu vou me comportar vivendo sozinha? Será que eu vou me isolar das pessoas, né? Será que eu vou me afastar de todo mundo? Será que eu vou me tornar uma pessoa solitária? Não, né? Não. Eu não tenho mais esse medo, porque com o tempo eu aprendi a me conhecer. Não sou uma pessoa solitária, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendi a me conhecer, né? Que eu me desenvolvi. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendi com a solitude, que eu aprendi a gostar da solitude, aprendi a lidar com esses medos, né? Não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa solitária, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu vivo plena, graças a Deus, hoje. Que nem eu sempre falo, né, gente, pra vocês aqui. Passa uns perrengues sim, né? Porque tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Mas eu acho que é muito mais vantagem no meu caso, né? Eu pelo menos considero assim, muito mais vantagem. E você, né, que mora sozinha aí, que mora sozinho, conta pra mim aqui, como que é? Ou se você não mora e tem vontade, e quais são os seus medos, né? Você conseguiu se identificar com algum medo que eu falei aqui? É. E tem vários outros, né, gente? Vários outros, assim. Porque quando você muda de situação, que nem, por exemplo, se você vive anos e anos com alguém, para você começar do zero, tudo sozinha, não é fácil, não. Né? Entendeu? Não é fácil. É difícil, surgem muitos medos. Mas depois que você passa daquela etapa ali, você vai ver que vale muito a pena. Muito mesmo, tá bom? Mas é isso, gente.
O papo de hoje foi esse, mas toda vez que eu vou falar essa frase eu erro. O papo de hoje foi esse, tá joia? Para quem chegou até aqui, eu agradeço do fundo do meu coração. Ah, se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? E já deixa o seu joinha também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus. Tchau!